Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda. Olá, Como você está, Janaína? convite. Você está me ouvindo bem? Deu uma cortadinha, mas agora eu estou ouvindo. Tá, vamos ver aqui se fica melhor. A internet aqui tá legal. Tá bom. Janaína, eu tenho que começar esse bate-papo primeiro agradecendo demais o seu convite, a sua disponibilidade, mas eu tenho que cometer uma gafe, uma indelicadeza, que é Ah, pedir para a doutora se apresentar, caso tenha algum doido que caiu aqui e que não conhece. A doutora eu acho pouco provável, mas imagina, deve ter um monte de gente que não me conhece. Então, meu nome é Janaína Koenen, né? Fala-se Janaína Koenen, é um sobrenome alemão. Eu sou uma médica, eu sou endocrinologista, sou de Belo Horizonte. Eu sou especializada em tratamentos metabólicos de Alzheimer, câncer, endometriose, ah, principalmente, mas eu sou uma endocrinologista convencional também. Eu trato diabetes, eu reverto diabetes tipo 2 com low carb e jejum. Sou especializada em jejum. Gosto de longevidade saudável, faço pós-graduação hoje com o grupo da longevidade saudável, faço pós-graduação com a Neisha Winters sobre o approach metabólico do câncer. É isso, sou mãe do Pedro, esposa do Léo. a melhor parte. Janaína, antes da gente começar, eu queria só te contar uma história rapidinho. Você sabia que foi uma endocrinologista que salvou minha vida? É De mesmo? verdade. Não sabia, Aqui, não. ó. Conta isso. Foi aqui. Ah, você Eu tirou a tenho. tireoide? Tirei a tireoide. Eu trabalhava no mundo corporativo antes de ser padeiro, e eu fazia aqueles exames de rotina, sabe aquelas empresas que você vai, fica um dia trancado, passa por todas as especialidades? E aí um dia identificaram que eu tinha uns nódulos na tireoide e me mandaram para um endócrino. O endócrino virou para ele e falou: Marcelo, duas coisas. Uma, você vai entrar na faca. Outro, seu problema vai muito além do Hashimoto, vai muito além da tireoide. Você está todo lascado. Foi quando eu mudei minha alimentação, foi quando eu fui parar na mesa de cirurgia, mas dali foi um trabalho endocrinologista, nutricionista, uma junta médica para conseguir me restabelecer. Só para ter ideia, quando eu fiz esse processo de desintoxicação, eu chamo isso de desintoxicação, que eu mudei minha alimentação, mudei minha rotina, eu tenho 1,72 m. Eu saí de 106 quilos para 75. Ó, muito bom. Eu, a, a, Quando abriram a tireoide, acho que saiu um tanto de gordura também, eu acho. Doutora, olha só, a gente vai falar sobre câncer, né? Eu acho que é legal a gente falar sobre esse assunto com duas vertentes, né? Que eu acho que a vertente, a gente vai tirar a dúvida de todo mundo, mas eu acho que tem a vertente da prevenção e tem a vertente de quem foi diagnosticado e aí precisa. E agora, o que que eu faço? Que eu acho que é o momento mais tenso, né? Que quando você. Infelizmente, a gente está suscetível a esse tipo de coisa. Então, tudo bem a gente fazer esse bate-papo dividindo esse assunto entre prevenção e depois como a gente faz o tratamento? Com certeza, eu acho que o objetivo sempre, né, quando eu falo em medicina e em estilo de vida, a gente pega às vezes os pacientes doentes, mas o que a gente quer também, principalmente, é atingir a massa da população para evitar que isso aconteça. Que isso é o que ninguém faz hoje, né? As pessoas só querem tratar doenças, ninguém quer promover a saúde. E hoje meu foco é muito em promoção de saúde também. Você já viu, Janaína, um documentário que tem no Netflix chamado O Império da Dor? Então, eu não tenho estômago para ver porque eu conheço a história. Na É, PBS, que era um canal americano, eles já tinham feito um documentário sobre heroína, sobre os opioides e Oxycontin. E eu, assim, eu tenho pavor, porque é exatamente isso é tudo verdade. E isso é verdade em todas as doenças, não só nessa medicação. Então, eu tô juntando estômago, eu acho que eu vou ter que tomar Vonal sublingual de meia hora para conseguir assistir esse seriado, porque ele é muito real, sabe? Aquilo nada é inventado.
Quando eu assisti porque o Dr. Ícaro, hoje eu posso dizer que o Dr. Ícaro é meu amigo, a gente acabou estreitando laços, e ele falou numa live comigo sobre esse documentário, Império da Dor, inclusive, hashtag fica a dica, quem tiver estômago para assistir, assista, se não me engano, são 5 ou 6 episódios, são curtinhos. Ah, não, quem não sabe que a indústria farmacêutica é capaz tem que assistir. Mas dói, tá? Assim, já vou avisando que se você tá pretendendo namorar aí com a esposa, o marido logo depois, assim, melhor não. Melhor assistir isso no dia seguinte. Nada vai rolar, Então, a você vai ser pé da vida. segunda-feira chuvosa, você começa. Sim. Mas eu acho impressionante porque é uma história, e eu vou fazer um spoiler aqui do final, aqui, que é um negócio que você começa a assistir esperando que tenha um final feliz. E o final é exatamente o que você não quer, que é a realidade. Você pensa, poxa, agora... Não, no final é exatamente o que você imaginou lá no início e acaba sendo aquelas verdades duras de engolir. Mas deixa eu parar de falar abobrinha aqui, doutora, e vamos voltar para o nosso assunto aqui. A primeira pergunta, existe hoje um conjunto de, que a gente pode chamar de hábitos ou rotinas que possam ser usadas para quem está buscando uma qualidade melhor de vida, que é, olha, acho que todo mundo fica arrepiado quando escuta falar em câncer. Então, eu consigo, de alguma forma, prevenir que o câncer apareça? Com certeza, né? Assim, na verdade, as pessoas têm essa ideia de que câncer é uma doença genética e, na verdade, assim, 5% dos tumores podem ser explicados pela genética. E mesmo assim, você ter uma mutação BRCA1, BRCA2 não quer dizer que você vai ter um câncer. Ao longo dos anos, por exemplo, pessoas que tinham essa mutação BRCA1 teve um aumento assim, de mais ou menos 50% na incidência de câncer nessas pessoas do que era antigamente. O que mudou? A mutação é a mesma, né? Então, sabe-se que o câncer está aumentando exponencialmente a incidência junto com a obesidade, com a hipertensão. Hoje o câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil. A primeira são as doenças cardiovasculares e tudo está relacionado com a resistência insulínica, os hábitos errados, né? Nos Estados Unidos o câncer está pau a pau passando já as doenças cardiovasculares. Então é uma doença do século, é uma doença que não vai embora, né? A gente está desenvolvendo drogas novas que não estão resolvendo nada, que está só onerando os planos de saúde. E eu tenho uma previsão, assim, meio dark, assim, que daqui a uns 10 anos os planos não vão dar conta de custear isso. Porque essas drogas novas, cada ampola 50 mil. Aumenta a sobrevida em 3 meses. Quando aumenta, em 1/3 das pessoas. Né? Então, assim, a pessoa está metendo os pés pelas mãos. E o que a gente entende que, por exemplo, aumenta o risco de câncer? Né? Uma coisa assim, que é bem estabelecida é a obesidade. Então, a circunferência abdominal está diretamente relacionada à incidência de câncer. As mulheres na menopausa, a obesidade, né, a queda dos hormônios, as pessoas acham que o hormônio causa câncer, mas é na menopausa, quando a mulher não tem hormônio e está engordando, que ela vai ter mais câncer de mama. Então, a obesidade, principalmente central, que é aquela gordura visceral entre os órgãos, né, que o povo chama de barriga de chope, estômago alto, você conversa fiada, né? Barriga de cerveja, o homem gosta de barriga de cerveja. cerveja. Isso é normal, também cervejinha, não. Ali a gordura é uma gordura altamente braba, que produz um monte de hormônio, que aumenta a inflamação crônica, aumenta o risco de câncer, de Alzheimer e de várias doenças. Então, a gordura, principalmente visceral abdominal, está relacionada diretamente com a incidência de câncer e com o pior prognóstico. Então, as mulheres obesas que têm câncer morrem mais, respondem menos à quimioterapia, né? As mulheres que engordam depois do câncer também têm mais recidiva de câncer de mama, por exemplo. Então, manter um peso saudável é interessante, né? Então, a gente evitar a obesidade, a gente evitar a resistência insulínica, as doenças relacionadas a tipo diabetes, gota. Gota é doença de gente que come suco, que toma suco de fruta demais. Gota é de doença de gente que bebe álcool demais. Aí junta cerveja com açúcar, álcool com açúcar vira cerveja, pronto. Ótimo para quem evita é gota, né? Então, essas doenças relacionadas à resistência insulínica, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, gota, obesidade, hipertensão e diabetes, todas têm a raiz, né, na resistência insulínica. Então, isso tudo aqui a gente deve evitar se a gente não quer ter câncer, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente deveria evitar. A gente sabe que estresse emocional piora o tratamento no câncer, atrapalha a resposta à quimioterapia.
aumenta a mortalidade, aumenta a recidiva de câncer. Então, estresse crônico, né? A gente sempre pega esses pacientes que tiveram câncer, se tiver alguém aí, tem pacientes meus aqui assistindo, aí tem amigas minhas, a Kátia tá aí, Maria Vitória, tô vendo aqui mais ou menos, vocês sabem disso. Quando a gente começa com um paciente com câncer, a gente pergunta para ele, aconteceu alguma coisa na tua vida no último ano, antes do diagnóstico? Eu vou te falar assim que de cada 10 pessoas que eu pergunto isso com câncer, 7 falam aconteceu. Aí conta um evento traumático, morreu alguém, perdeu o emprego. Então, alguma coisa que aumentou o cortisol muito forte, que deu uma depressão. Então, a adrenalina, cortisol, esses hormônios desregulados atrapalham a nossa imunidade. E a nossa imunidade é essencial, Marcelo, porque a gente tem câncer todo dia. Todo dia a gente tem várias células cancerosas em nós. E o que acontece? O nosso sistema imunológico identifica aquilo ali, vai lá e fala assim, ô, tá na hora de você morrer, tá tudo errado com você, deu vizio, desliga aí e vai embora, fecha a casinha. E a célula entra em apoptose e morre. Se o nosso sistema imunológico começa a ficar bagunçado, e o estresse emocional é uma coisa que faz isso, vocês sabem que quem fica estressado pega mais gripe, quem fica estressado tem mais doença autoimune, então tanto para menos quanto para mal, a Aline Finkelman tá aí, a onco, ó, minha amiga. Então, a gente sabe que o sistema imunológico para cima ou para baixo é ruim, né? Ele fica desregulado, então a gente não enxerga esse câncer. Então, isso acontece. Então, manejo de estresse emocional é essencial. Imunidade, então, já que eu falei da imunidade, é importante. Então, pessoas aí que têm muita alergia na infância, asma, doença autoimune, ou que nunca teve uma febre, né? Mas fica pegando gripe de todo mundo. Pessoas que a imunidade não é legal. Então, isso pode atrapalhar mesmo o nosso corpo de identificar um tumor e resolver o problema. Muito comum as pessoas com câncer, elas terem essa baixa, né, de imunidade, que a gente chama que é a imunidade que ajuda a identificar o tumor. Então, a gente cuidar do estresse emocional, cuidar da imunidade é essencial para a gente evitar câncer. A gente fazer exercício físico é essencial para a gente evitar câncer. O exercício físico tem vários estudos mostrando benefícios, tanto na prevenção, como durante o tratamento. Paciente oncológico em quimioterapia que faz atividade física, por exemplo, eles têm menos adiamento de doses, né? Às vezes tem que reduzir doses porque tem efeito colateral, eles têm menos efeito colateral. Eles têm um prognóstico melhor. E os pacientes que continuam o exercício físico depois que curam, têm menos recidiva, né? Olha. Então, tanto o exercício físico aeróbico quanto o resistido, que é a musculação, pilates, até uma fisioterapia, se o paciente não aguentar, né? Os dois exercícios são importantes. Eles liberam hormônios diferentes. E a gente sabe que no câncer, manter músculo é essencial, a massa magra, né? Então, muito, muito, muito importante a gente manter a massa magra durante o tratamento, que já é difícil, porque tanto o câncer como a quimioterapia queimam o nosso músculo. Então, a gente tem que ter estratégias para que isso não aconteça. Uma delas é o exercício físico, o manejo de estresse. E aí a gente vem para o terceiro ou quarto pilar, que é o sono, né? Então, as pessoas não dão valor para o sono, Marcelo, mas a gente sabe que pessoas que dão plantão têm muito mais câncer. Mulheres médicas e técnicas de enfermagem, muito mais câncer de mama. Por quê? Porque elas ficam expostas a menos melatonina. E a melatonina é um hormônio que previne câncer. Se você não dorme quando você tem que estar dormindo, você não está exposto à melatonina, porque a gente produz melatonina numa glândula aqui na cabeça, que chama pineal, do tamanho de uma ervilha. É uma das glândulas mais importantes do nosso corpo. E esse hormônio, melatonina, ele é o grande orquestrador de tudo. Se a gente não dorme na hora que tem que estar dormindo, e isso não é de 2 da manhã às 10 para fazer 8 horas de relógio, a gente tem que estar dormindo na hora que escurece. 10 horas da noite, a gente tem que estar dormindo. Então, assim, no máximo, 10. Se você acordar às 5, tá valendo. Porque você está tendo sono na hora que você tem que ter. E tem que dormir bem. Porque não adianta ir dormir às 10, acordar às 2 e não dormir mais. Então, são as duas coisas. Dormir na hora certa e dormir bem, né? Aí você produz a melatonina. A melatonina que vai startar todos os outros hormônios que são produzidos durante a noite. Vai regular o cortisol, que é esse hormônio do estresse que eu falei desde o início. Então, a pessoa que não dorme é feliz, Marcelo? Mulher que não dorme é enfesada. Depressivo. Que você vê bebê, eu sempre falo, doutora, que a gente sabe o que tem que fazer, porque a gente faz certo com os bebês, a gente faz certo com as crianças, né? Criança não fica vendo televisão até tarde, criança dorme cedo, criança acorda cedo. A gente faz tudo certo. A gente sabe que bebê, quando está irritado, está com sono. A gente, no fundo, a gente sabe tudo. É porque, às vezes, a gente faz
vista grossa ou parece que emburrece um pouco, mas tá tudo aí. A gente não precisa reinventar a roda, não. Dormir é essencial, cara. Aqui, quem não dorme não produz GH, que é o hormônio de crescimento, não ganha massa magra. Marombeiro tá aí se entupindo de anabolizante, não dorme direito, não ganha massa magra, né? Quem quer passar aí no Enem, se não dormir, não tem cognição. Então, dormir, gente, a gente passa um terço da nossa vida dormindo, não é à toa. Vários hormônios são produzidos durante o sono. Não sei se você sabe isso, mas no fígado, por exemplo, a gente tem vários genes expressos que produzem enzimas diferentes e tal. Uma metade é produzido de dia, metade é de noite. Então, o nosso corpo é tipo como se fosse duas pessoas, a pessoa de dia e a pessoa de noite. De dia é um set de genes que vão ser trabalhados e expressos. À noite são outros, de forma diferente. É um relógio mesmo. E se a gente não respeita esse relógio biológico, a gente fica doente. A gente tem mais gripe, infecção, a nossa memória não fica boa, os nossos hormônios desregulam, né? E o câncer aparece. Né? Aparece e não é detectado, que eu acho que é o mais importante deixar bem claro aqui, né? Aparece e não é detectado. Então, se essas coisas, não adianta a gente falar de quimioterapia se as pessoas não estão dormindo melhor, dormindo bem, se exercitando, manejando o estresse, cuidando dos hormônios, e aí vem a alimentação, né? E dentro da alimentação, a exposição, por exemplo, a agrotóxicos e a venenos, a primeira coisa que a gente quer para evitar câncer é tirar o que faz mal. O que causa câncer em nós? Veneno, né? Veneno, ok? Então, gás mostarda causa câncer e foi usado para tratar câncer, então é veneno, tá? Então, pesticidas, glifosato, né, que é muito utilizado em transgênicos na lavoura, que as pessoas não dão valor para o Roundup, mas ele é considerado um carcinogênio, grau 1. Janaína, mas orgânico é caro. Então, assim, o que você conseguir comer de orgânico, coma. Faça o melhor que você puder. Não adianta comer um monte de orgânico e não dormir, encher a cara de cachaça e de açúcar o dia inteiro. Então, as pessoas estão fazendo uma coisa só e esquecem todo o resto. Eu comecei a comer orgânico, tem 3 anos, 4, depois meu pai teve câncer. Eu não tinha condição financeira para ficar comendo orgânico. Entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho. Então, assim, 90% do que entra na minha casa é orgânico, mas não é 100%. Eu faço o que dá até onde eu posso e não fico me cobrando também, não. Mas pesticida é um problema. A gente tem a exposição a plásticos aquecidos, disruptores endócrinos, sim. Tipo, esquentar coisa em marmita de plástico no micro-ondas não é bom. É o Né? BPA. Nem congelar no plástico. O BPA é um deles. Por quê? Porque estava na mamadeira, as mães fizeram uma organização, processaram, ganharam. Mas tem um monte. O pé-fio lá que é trem que não deixa grudar na panela, Teflon. Uhum. Tem um filme, eu esqueci o nome dele, a Maria Vitória, se ela tiver, ela vai lembrar desse filme. A Verdade Mais Escura, não sei, o filme sobre isso, sobre a indústria do Teflon, como que eles esconderam má formação, até de próprio funcionário da empresa, bebê com má formação, morte, câncer. Então, assim, evitar usar Teflon, né? E sim, panela de Teflon se arranhou, joga fora. Então, assim, muito cuidado com essas coisas que se vocês puderem evitar, é bom, tá? Comida processada. Aí começa corante, conservante. Aí a gente começa na comida processada. Então, a comida processada, ultraprocessada, tem vários problemas. Né? Primeiro que ela tem uma densidade calórica muito alta, cheia de açúcar. Dark Water, que chama o filme. O Tomás falou aqui, ó, Tomás Augusto. Dark Water. Águas escuras. Então, a comida processada ela tem uma série de químicas que não são do nosso corpo, que podem causar alergias, desbiose intestinal. A gente sabe hoje que o câncer tem várias hallmarks, né, que são as marcas do câncer, né, as características. Uma delas é o microbioma. Então, pacientes que têm desbiose, leaky gut, que têm diarreia demais, constipação demais, problemas de intestino, digestão ruim, né? Tudo isso pode aumentar o risco de câncer, tá? Então, isso já está estabelecido, foi publicado pelo Halberg em 2010, 2001, sei lá, e agora saiu de novo em 2021, 2022, esse artigo novo. O tanto que o intestino é importante no câncer. Então, quanto mais a gente se entope de porcaria, e essas comidas de pacotinho de supermercado, todas têm porcaria. Então, além de corantes e conservantes que eles têm, o que eles vão ter de ruim? Eles vão ter óleo de semente, né, que é ômega 6. Soja,
canola, girassol. Isso é porcaria, gente. Isso é porcaria. Eles venderam a ideia para vocês de que óleo de semente vegetal é bom, porque eles falavam que abaixava o colesterol, que é outra ignorância. Porque colesterol não faz mal nenhum para ninguém. Depois a gente pode fazer uma live só sobre isso, se vocês quiserem. O colesterol é essencial à vida. Tá? Então, eles venderam o óleo vegetal para vocês e esconderam os artigos que mostram que óleo vegetal aumenta o risco de câncer. Tá? Então, tem vários estudos na literatura. Não é fácil de achar, mas a gente acha. Né? Maria Vitória Abreu está aí fazendo nutrição. Ela deu uma aula só disso na faculdade. Ela é uma boa pra você chamar para fazer uma live só sobre óleos vegetais. Ela falou muito sobre isso. Eu vi a aula dela. Então, essa questão dos óleos vegetais é um problema, eles são cancerígenos. A gente sabe que a gente tem que ter um equilíbrio de ômega 3 para ômega 6, 1 para 1, né? E hoje a gente tem 16 para 1. Então, é um desequilíbrio de ômega 6 para ômega 3. O ômega 6, ele é inflamatório, ele aumenta o risco de câncer, então isso é um problema, a gente tem que evitar. E tudo que tem na indústria alimentícia tem ômega 6 ou gordura trans, que é pior ainda, que aumenta a inflamação. E aí tem o açúcar, né, galera? Aí vem a briga, né? Que a galera que ama açúcar não quer ficar sem. E a farinha, né, de trigo, né? A gente acostumou com açúcar. Eu acho que a gente está viciado. A gente tem uma geração hoje que é dependente. Eu nunca vi. Você vai no aniversário de criança, a quantidade de criancinhas desesperadas por brigadeiro, por bala, por refrigerante. Na minha época não tinha isso, não. Criança não tomava refrigerante, não. Não sei o que está acontecendo com o nosso paladar, que a gente tem uma enxurrada de açúcar, papilas gustativas já inexistentes, totalmente com paladar totalmente alterado e é cada vez mais doce, mais doce. Uma vez eu fui a uma lanchonete em Miami que ela estava bombando. E o que o cara fazia? Ele pegava aqueles biscoitos de óleo, fazia milanesa, fritava deep fried, né? Fritava por imersão e metia num sorvete. E o restaurante fazia fila no quarteirão, assim, é um negócio bizarro. Bizarro. Doutora, só aproveitar, assim, já que você falou de gordura, pintou uma pergunta que eu acho que é pertinente, que alguém perguntou, então, qual gordura deve ser utilizada, já que a gente não deve usar os óleos de semente? A gente não deve fritar alimentos em altas temperaturas, tá? Mas se você for fazer alguma fritura, use um óleo mais estável, né? Porque o que acontece? Os óleos vegetais, eles são poliinsaturados. Eles têm, entre as moléculas, é como se eles tivessem a mão dada assim, aí tem duas pontes, né? Dois anéis segurando as moléculas. Isso é poliinsaturado. Os óleos mais estáveis, eles só têm uma. Quando você tem esses poliinsaturados com essas ligações duplas, quando você aquece, isso pode virar qualquer outra molécula. Porque não é tipo a última coisa que pode virar. E geralmente vai virar outras substâncias que são cancerígenas também, além do ômega 6, que já é mesmo. Então, quando você usa um óleo de soja para fritar, e a galera adora fritar 2, 3 vezes, né, para ficar melhor, você está comendo veneno, é melhor comer criolina pura. Então, qual tipo de gordura é mais estável para ser usada em altas temperaturas? Né? Então, a banha de porco, principalmente a banha artesanal, lógico, né, não hidrogenada, a banha de porco, o óleo de coco, ele é bem estável, de palmito de coco, né? Então, para cozinhar em altas temperaturas é só isso. Não é ideal que a gente use fritura no nosso dia a dia, porque isso modifica também os alimentos. O ideal é que a gente cozinhe em temperaturas mais moderadas. Aí o azeite é uma excelente ideia, mas o azeite não pode ser muito aquecido, porque ele é poliinsaturado. Mas ele é diferente do óleo vegetal de semente. Ele sim é saudável. Então o azeite, ele é muito bom para finalizar pratos. O azeite é muito bom quando você põe o azeite, mas já põe a cebola, que ela solta água e não deixa a temperatura subir tanto assim, né? Sopas, ensopados são mais saudáveis para a saúde de um modo geral. Não quer dizer que você não vai comer um churrasco nunca na sua vida, mas também se for comer um churrasco, se você puser naquele fogo que sai carne queimada, aquele queimado ali aumenta o risco de câncer. Entendeu? Então, assim, evitem fritar a comida, usem coisas mais grelhadas ou cozidas ou ensopadas, né? E se forem fritar, usem óleos ou a banha de porco ou óleo de coco que são mais estáveis. Lembrando que, mesmo assim, tem um estudo que compara batata frita no óleo e batata frita no azeite de oliva extra virgem. A gente sabe que o azeite não é ideal,
Mas esses estudos mostraram que quem comeu a batata feita no óleo de azeite extra virgem, os marcadores inflamatórios eram bem melhores do que quem comeu feito no óleo vegetal de semente, tá? Então, assim, se tiver ruim para ruim, não tiver jeito do azeite, entendeu? Mas o ideal não é realmente não cozinhar o azeite em altas temperaturas também não. A manteiga também, ela não é ideal para cozinhar em altas temperaturas, não. Tá? A manteiga ghee tem menos caseína. É melhor do que uma manteiga comum, né? Que ela não tem a caseína. Mas mesmo assim, não é o legal, não. E, doutora, teve uma pergunta que passou, mas tem uma explosão de informações aqui que dá vontade de perguntar um monte de coisa. Pode Mas perguntar. passou uma pergunta aqui que eu anotei, a pergunta da Solange, que eu acho que é um assunto que vale a pena a gente entrar. A Solange perguntou sobre a doença, sobre a dieta carnívora. Aonde a carne vermelha entra nessa história? Em que sentido? Em sentido de É carne causar positivo, câncer? Ou... é negativo, Ah, tá. ajuda, piora? Então, olha Tem só. muita gente que fala que carne vermelha é cancerígena. Então, não existe nenhuma evidência de que carne vermelha cause câncer. Existem estudos observacionais com viés vegano danado da Escola Pública de Harvard que falam que existe essa relação de carne vermelha com câncer. Tem um estudo muito melhor feito, chama EPIC, estudo EPIC, um estudo que acompanha pacientes com câncer por muitos anos, um N muito grande de pacientes. E aí, nesse estudo, o que eles mostraram? Que quando você tira a carne processada, não existe sequer relação de carne vermelha com câncer. Então, o que acontece? Esses estudos observacionais são estudos que, assim, você pega um povo doente e pergunta: o que você comeu? Eu sei, o que você comeu no ano passado? Né? Não é um estudo assim muito controlado. Então, ele não tem o poder de falar isto causa aquilo, mas é esse tipo de estudo que as pessoas usam para falar que carne vermelha causa câncer. Esse estudo, o que ele tem o poder de falar? Ele tem o poder de falar que a carne está associada ao câncer, ok. Ele falou isso, beleza. Aí quando você vai lá ver, o povo que teve câncer é um povo que morria mais de acidente de trânsito. É um povo que bebia mais, que fumava mais, ou tinha mais ex-tabagista. É um pessoal que tinha mais sobrepeso e era mais sedentário. Pô, então comer carne é um marcador de risco, não é um marcador de doença, porque a pessoa está indo contra o que as pessoas orientam. Você não pode comer carne. Ah, tô com a carne andando, vou comer carne, vou fumar, vou fazer o que eu quiser, vou beber, vou morrer de acidente de trânsito. Então, comer carne nesses estudos, ao meu ver e ao ver de muita gente, é um marcador de comportamento de risco. Porque o mocinho é vegetariano e come grãos. Se você for seguir a recomendação. Então, você está indo contra uma recomendação. Beleza. Agora, mesmo assim, então tem uma associação. Vou dar um exemplo. Café está fortemente associado a câncer de pulmão. Associação forte, mais do que a carne com câncer. Aí, quando eles vão estudar, o que eles percebem? Que essa galera que toma café é a galera que mais fuma. Porque quem fuma adora tomar um café quando está fumando. Então, o café é um fator de confusão. Não é um causador. A carne vermelha também, ela é um fator de confusão. Que ela está ali. O que a gente vê? Quando a gente tira a carne processada, não tem nem associação. Então, uma coisa para causar a outra, ela tem que ser parente dela, concorda? Sim. Se não tem relação nenhuma, não pode causar. Então, não tem associação, não tem como causar. Janaína, mas então, por que carne processada? O que é essa carne processada? Ah, Marcelo, carne processada é o pepperoni. Onde que as pessoas comem pepperoni? Pizza. Na pizza. É a carne do hot dog, do cachorro quente. O que a gente come junto com o cachorro quente? Pãozinho, né? E o refri, a maionese e o ketchup cheio de açúcar. E também a carne de embutidos, né? Salame, o bacon do supermercado, que é curado com fumaça líquida e açúcar. Então, e todas essas carnes maturadas, temperadas, com esses conservantes, que ficam muito tempo em prateleira. Isso está relacionado. Mesmo assim, a associação é fraca, sabia? É uma associação muito fraca, mas ela existe, ok? Ela existe. O que a gente entende? Que a maioria das pessoas que come isso não é carne, gente. Vai me desculpar. Isso não é carne. Carne de um boi, principalmente se a gente comer o que a gente come no Brasil, que é um boi que pasta, né? Que não é um boi que fica comendo grão transgênico o dia inteiro, engordando as custas de grão, que hoje tem a tendência de fazer grão para engordar boi. Você transforma um boi no porco, né? Engorda porco assim.
com milho, né? Então eles dão milho pro boi, o boi sofre um pouquinho, depois ele acostuma, ele engorda muito mais, a carne fica mais macia. Então, isso sim é um problema. Agora, se você está dando boi, largando o boi no pasto, igual aqui no Brasil, na Argentina, que né, o boi pasta mais, é muito mais tranquilo. E é uma carne limpa, né? Agora, se você vai comer hot dog, que ali naquela salsicha tem mais leite em pó, açúcar, um tanto de coisa que você nem sabe o que tem ali dentro, né? Com seu refri, seu ketchup, né? E aquele tanto de batata palha frita no óleo vegetal, você vai culpar o músculo, você vai culpar a carne, né? É dureza. Então, a carne não causa câncer. Dieta carnívora. A dieta carnívora não existem estudos a longo prazo para dizer que ela causa ou que ela não causa câncer. Qual é a minha percepção? A dieta carnívora, ela tem uma quantidade altíssima de proteína, que estimula mTOR, que é um gene de proliferação, que a gente adora, porque ganha massa magra, mas também está relacionado ao câncer, né? Mas quem faz dieta carnívora, geralmente jejua muito, porque não dá fome, tem muita saciedade. São pessoas que comem uma vez por dia, no máximo 2. Então, você jejuar fazendo uma dieta carnívora, principalmente se for uma dieta que não é só de músculo, que é o que a gente orienta numa dieta carnívora, né? Que seja uma dieta que tenha órgãos, vísceras, né? Coraçãozinho, fígado, né? Rim, as vísceras, a carne, o caldo de ossos, você cozinhar a carne com os ossos. Então, ao meu ver, se é um boi que pasta, se é um boi que não foi alimentado com grão, principalmente grão transgênico, se é uma pessoa que jejua muito, eu não vejo como isso poderia causar câncer. Não é o estilo de vida que eu acho mais saudável, tá? Não é o estilo de vida que eu acho mais saudável. Eu acho mais saudável uma dieta mais cetogênica, ciclando, saindo da cetose mediterrânea, ou low carb, que é uma dieta mais equilibrada, que tem um pouco de tudo, né? Até porque nós, seres humanos, se a gente não comia só carne, a gente comia carne, osso, mas se tivesse acesso a uma fruta, comia, se tivesse acesso a alguma outra coisa, comia, né? Mas a gente não comia arroz, feijão, a gente não comia pão integral, a gente não comia granola com açúcar, nem sorvete, nem açaí cheio de xarope de guaraná. Entende? Então, uma dieta carnívora com carne limpa é muito mais saudável, por exemplo, que uma dieta de ultraprocessado. A doutora falou do açaí. Aqui no Rio de Janeiro, o açaí é quase que uma febre. Você toma açaí em tudo que é lugar, né? Tem até em quiosque de shopping. E isso me lembrou de uma conversa que eu tive há pouco tempo atrás, da importância dos rótulos, de você ler o rótulo e entender a sequência dos ingredientes, dos produtos da composição que estão lá. O que está primeiro é o que tem maior quantidade. Então, o xarope de guaraná, que é o açaí, é basicamente o açaí, a polpa do açaí batido com xarope de guaraná. Isso é o açaí vendido no Rio de Janeiro. E o xarope de guaraná nada mais é do que açúcar. Então, assim, se Isso você é olhar frutose pura. o rótulo do xarope de guaraná, o primeiro ingrediente é açúcar. Doutora, uma pergunta que eu achei importante aqui. Quando você falou da rotina, dos horários de dormir, do estresse, faz sentido a gente falar de ciclo circadiano? A gente está falando de uma orientação positiva ou isso não tem Não, nada a ver? faz. Eu falei, inclusive, do ritmo Uhum. circadiano. Totalmente. A Sim. gente tem uma cronobiologia. E quem manda nisso é a pineal, é o que eu estava explicando no início. Então, o que é o ritmo circadiano? É a nossa relação com o sol, com o dia, com a noite, com os hormônios e os genes que são expressos de dia à noite. E isso é provado cientificamente. Foi o que eu falei daquela questão do fígado. Metade do fígado expressa alguns genes de dia, alguns genes à noite. Isso é sabido, estudado, publicado. Tem até os reloginhos assim na publicação, tem uma figura bonitinha demais. E esse ritmo circadiano, inclusive, para fazer quimioterapia, né? Então, às vezes, fazer quimioterapia de manhã é melhor do que de tarde. Tem isso, até isso, na cronobiologia do tratamento, né? Não tem tanta evidência ainda na literatura, mas o pessoal está estudando, está publicando bastante, né? Então, faz todo sentido, Marcela. Se a gente tiver um sono adequado, o resto todo anda, sabe? Muitas vezes eu trago pacientes com hipotiroidismo, que assim, o exame está borderline e tal, a pessoa está com a temperatura corporal de 33 graus centígrados, o normal é 36,3 ou acima, e daí ela tá lá, cabelo caindo, memória péssima, libido no pé. Aí eu falei assim, que hora você dorme? 1 hora da manhã, mas eu acordo tipo 8, eu durmo 7 horas, tá ótimo, não é 6 a 8 horas? Eu falei, não, cara, tudo errado. Você tem que dormir às 10.
Porque antes da meia-noite, cada hora de relógio vale muito mais horas biológicas de sono, que vão arrumar os seus hormônios, do que se você dormir só no final da madrugada até meio-dia. Porque a questão do sol com a Terra faz diferença. A incidência de luz, você não percebe isso, mas sua pineal sente. Então, o tanto que incide de luz na Terra muda muita coisa. E os seus hormônios não respondem só a claro e escuro, tem a questão do horário também. Então, se você tentar enganar todo mundo só colocando blackout no seu quarto de 6 da manhã ao meio-dia, você vai ver que não vai resolver muita coisa. Porque se resolvesse, a galera que dá plantão não estava tendo mais câncer. Então, assim, mas eu dou plantão, o que eu posso fazer? Tenta mudar de vida, não tem jeito. Toma melatonina, nem que seja dose baixa, e vai acostumando com ela. Se você toma melatonina à noite e você fica exposto à luz, você não vai apagar. Você não vai dormir. Agora, se você sentar no canto fechado, você vai dormir. Então, meus pacientes que dão plantão, eu dou melatonina. 9 horas da noite, eles tomam dose baixa de melatonina e eu faço, às vezes, ciclos de melatonina venosa na clínica. Porque realmente a melatonina faz diferença. E se as pessoas não respeitam o sono, elas vão ter mais Alzheimer, mais câncer, mais doenças autoimunes, mais obesidade. Para cada hora menos de 6 de sono de qualidade, se aumenta a resistência insulínica, a cada dia de sono ruim. Né? Doutora, eu acho que está claro que ninguém deveria consumir esses ultraprocessados, né? A gente já passou, falou da salsicha, falou do pepperoni, então está claro que esses ultraprocessados... E eu queria só colocar um assunto aqui que eu acho importante, que me veio à mente, né? Eu tenho horror à salsicha. Eu acho salsicha uma coisa que não deveria existir no mundo. E aí eu fiz um post uma vez falando sobre conchonilha, que é o corante natural que é usado para não só na salsicha, mas para colorir um monte de biscoito, de iogurte, de um monte de outras coisas. E o post foi meio que um tiro que saiu pela culatra, porque eu queria mostrar para as pessoas que um corante, que as pessoas não olham, não leem o rótulo, tem que olhar o rótulo para ver que tem um corante de origem animal ali. Ou seja, a conchonilha é uma praga, um insetozinho, não é um inseto, mas é um ser minúsculo que solta uma tinta vermelha quando é espremido. E ele está na salsicha, na linguiça, em tudo que você vê vermelho, inclusive aqueles biscoitos recheados de morango. E aí as pessoas começaram, ai, que nojo, eu não vou comer por causa do inseto. Mas eu falei, poxa vida, mas é o contrário. Você tem que pensar que é melhor o corante natural do que o corante amarelo, que dá um monte de alergia e doença autoimune. Não é? O caramelo 4 que a gente tem, o pão mais vendido, dito integral, no Brasil, tem corante caramelo 4, que é proibido. Assim, eu sou alemã, né? Assim, eu sou alemã, meu pai é alemão e tal, então eu cresci comendo salsicha. Aí, quando eu te desenvolvi desbiose e leaky gut, eu não conseguia mais comer salsicha, porque eu desenvolvi uma intolerância à lactose. Foi aí que eu descobri que tinha leite na salsicha. E leite em pó, eu não sabia. E aí que eu descobri que tinha nas salsichas, né? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma galera que faz linguiça artesanal, né? Que aí não tem essa deformação ruim e tal. É uma carne mais processada do que uma carne crua. Mas menos mal. Então, hoje eu evito comer salsicha, eu como salsicha raramente. Tipo, antes eu comia toda semana, porque meu pai, né, vivia comendo salsicha. Meu pai morreu de câncer de pulmão, mas ele fumava também. Vai juntando, né, um monte de coisa. Então, hoje eu raramente como salsicha. Não vou falar que eu não como, porque às vezes eu como. Mas eu evito. E eu raramente como embutido durante a semana. Eu vou comer um presunto de Parma no final de semana. Salame eu nunca compro mais. Assim, na minha casa vivia cheio de salame. Eu morei na Itália 2 anos. Então, assim, eu adoro embutidos, adoro queijos, né? Então, assim, a minha cultura toda assim. Meu pai é alemão, morei na Itália. Minha mãe é parente de italiano. Você imagina, minha casa não era beta, né? Assim, salsicha, salame, macarrão. E eu fiquei doente. Então, foi através dessas doenças minhas que eu encontrei uma cura na alimentação. Então, desde 2016, eu fui curada pela alimentação. Eu tinha várias doenças, várias. Tive tiroidite, eu tinha enxaqueca grave, eu tinha hipoglicemia. Se eu ficasse mais de 2 horas sem comer, eu caía dura. Meus residentes no hospital, eu era professora no hospital de clínica médica, eles viviam me dando barrinha para eu não ficar de mau humor, porque eu ficava de mau humor, eu ficava nervosa, tremia.
Então, assim, eu tinha um monte de alergia de pele, tudo sem anemia, tudo sem imaginar. Aí começou a ter intolerância à carne vermelha, eu não conseguia mais comer. Aí eu tirei a carne vermelha, comecei a comer soja, só coisa integral e foi ficando pior, só pior. Quando eu tirei isso tudo e voltei a comer comida, cortei o carboidrato, aí eu cortei o carboidrato totalmente para fazer uma dieta cetogênica para enxaqueca, tudo melhorou. Aí eu falei, cara, inclusive a intolerância à carne vermelha e à lactose. Eu consegui voltar a comer queijo, por exemplo. Eu falei, cara, eu tava comendo pão de trigo integral com 12 grãos, comendo mesmo aveia, tudo que tava mandando eu comer, tirei a carne vermelha e tava só morrendo. Voltei a comer tudo, tô ótima. Que medicina é essa? Vou tomar banho para esse povo que vou comer comida, barrinha, shake, eu vou comer comida. Eu comecei a comer comida, mas em 2 meses eu nunca mais tive enxaqueca. Eu tinha asma. Eu tomava antibiótico 3 vezes por ano para sinusite grave, só Levaquin. Imagina a desbiose, tanto de antibiótico e nada me melhorava. Eu tinha asma, usava corticoide inalatório. Eu fui usar corticoide agora porque eu não tive Covid. Mas assim, eu fiquei anos sem ter asma, entendeu? Então, as pessoas, elas subestimam o poder da alimentação na cura e na prevenção e na cura das doenças. Eu falo isso para você. Ô, doutora, quando você falou da terapia com injetáveis, a gente estava falando da modulação metabólica que eu vi lá no seu perfil? É a mesma coisa ou são É, coisas diferentes? não, é a mesma coisa. É porque quando a gente fala de tratamento metabólico, de câncer, né, existe um conceito de tratamento metabólico, não fui eu que inventei isso, está publicado, né, que chama Ketogenic Metabolic Therapy, que é a terapia cetogênica, metabólica cetogênica, né, para o câncer. Então, isso inclui vários pilares, né? Um dos pilares é o tratamento dos terrenos biológicos, né, que a gente vai tratar o sono, o estresse emocional, a atividade física, a alimentação, a genética, vai ver se a pessoa tem algum polimorfismo, alguma mutação que a gente consegue ajudar com suplementos, né? De metilação, por exemplo. A gente vai avaliar, por exemplo, traumas passados, paciente precisa de terapia, essas coisas todas a gente vai avaliar. A alimentação, tá certo? E a gente vai olhar o metabolismo do tumor. Então, existem vias tumorais que a gente inibe, vias que a gente quer estimular na pessoa, a imunidade da pessoa contra o tumor, tipo visco, que eu adoro usar visco no câncer, a melatonina, o canabidiol, que é anti-inflamatório, melhora um monte de coisa. Então, no tratamento metabólico, o que eu quero? Número 1, melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Número 2, reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia, da rádio e da imuno. Número 3, melhorar a resposta do meu paciente ao tratamento. Número 4, eu quero atacar o tumor também. Então, eu vou usar suplementos que vão trabalhar junto com o oncologista e o tratamento do paciente, não é um tratamento que vai substituir, ele é complementar, né? E tem suplementos orais, tópicos, inalatórios e injetáveis, como a vitamina C em altas doses, a melatonina em altas doses, curcumina. A curcumina, por exemplo, está publicado. É um estudo em mulheres, acho que não sei se foi com docetaxel, se não me engano foi docetaxel, que melhorou a resposta ao tratamento, melhorou e aumentou a sobrevida em mulheres. Então, tem estudos até publicados com relação a isso mesmo. Então, eu uso alguns injetáveis, né? Como a vitamina C, alfa-lipoico, melatonina, dicloroacetato, visco, venoso também eu uso, para dar suporte. Aí depende do câncer, do paciente, do momento, né? Mas sim, tem a ver mesmo. E já emendando nessa tua resposta, Janaína, uma vez diagnosticado, um paciente diagnosticado com câncer, a orientação em relação à alimentação é a mesma, independente do tipo de câncer, ou a gente está falando de situações diferentes? Então, para prevenir câncer, gente, não tem que tirar carboidrato. Uma pessoa que come comida limpa, que não está obesa, que não tem diabetes, por exemplo, ela pode comer tubérculo, ela pode comer fruta, né? Lógico que não é beber suco de fruta, é comer frutas, né? Comida saudável. Agora, uma pessoa diagnosticada com câncer, aí a gente tem algumas estratégias alimentares, né, nutricionais no tratamento oncológico. A estratégia que mais tem evidência na literatura até hoje é a dieta cetogênica, que é uma dieta de baixo carboidrato, com menos de 20 gramas de carboidrato por dia e pouca proteína também. Porque a proteína não causa câncer, mas a proteína ela dá pico de insulina, né? Então, se você come muita tipo, dieta carnívora no câncer, não é indicado. Tá certo? Embora tenha um artigo publicado que o cara fez uma dieta carnívora durante um tempo com bom resultado, é um cara só, e ele fazia uma refeição ao dia.
Então, ele vivia em cetose. Então, ele fazia uma dieta carnívora, mas era uma dieta hipocalórica, na qual ele jejuava 24 horas todo dia. É igual eu falei, o jejum, quando a gente come carne, o jejum é uma coisa boa, né? Então, ele tem um bom resultado. Mas o que a gente mais vê mesmo de resultado publicado é que uma dieta de baixa proteína, uma proteína adequada ali para o paciente, não vai ser uma dieta hiperproteica, né? Vai ser de 0,8 a 1,2 gramas quilo dia. Aí depende também, se o paciente é muito desnutrido, a gente vai dar mais. Então, isso é muito pessoal. Pouco carboidrato e muita gordura. Nós, muita gordura, aí vocês pensam em quê, né? Ficar bebendo banho. Não. Abacate, castanhas, peixes gordos. O próprio azeite. Muito azeite. O óleo de coco, o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é uma parte do óleo de coco, só que ela é melhor porque ela vira corpos cetônicos, que é o que a gente quer na dieta cetogênica. Então, a dieta cetogênica, em geral, é uma dieta mais indicada para o câncer. Isso não está em guidelines, isso não está de comum acordo com as diretrizes do INCA, nem dos oncologistas, mas se vocês procurarem na literatura científica, vocês vão achar pancada de artigo, inclusive, tem um ensaio clínico randomizado com mulheres com câncer de mama, que fizeram dieta cetogênica e houve redução do tumor, melhora de sobrevida, principalmente quando não era um tumor já metastático, porque eles fizeram só, veja, gente, eles fizeram só a dieta, né? Não foi um tratamento metabólico inteiro, né? Então, tem muita evidência na literatura. Existem alguns tumores, por exemplo, próstata, né? O câncer de próstata pode ter algumas peculiaridades, né? Então, às vezes, no início, ele não precisa de uma dieta cetogênica. Sempre vai ser uma dieta de baixo índice glicêmico, não vai ter açúcar no câncer, não faz sentido dar açúcar. O câncer, gente, quem já viu um PET scan, o câncer, principalmente tumores que são positivos no PET scan, são os tumores que você não quer dar açúcar para a pessoa. São tumores que usam muita glicose. Inclusive, o contraste utilizado para fazer o diagnóstico das metástases é o quê? É glicose. E como aquele tumor está usando muita glicose, está fermentando muita glicose, ele capta mais. E a gente acha as metástases assim, tá? Então, é um tumor que está usando muita glicose. E aí, quando você restringe a dieta cetogênica, não é que não vai ter açúcar no sangue, porque o fígado produz glicose. Você não vai ter hipoglicemia fazendo uma dieta cetogênica. O fígado produz. Por isso que a gente não confia na dieta cetogênica sozinha como um tratamento para o câncer. Ela é mais uma pressão que a gente usa no tumor, tá certo? Então, em geral, uma dieta cetogênica ela é adequada para quase todo tipo de câncer. Mas tem pacientes que não conseguem tolerar a gordura, por exemplo, por algum polimorfismo, ou então que eles não conseguem digerir bem no início, então a gente vai mais devagar. Então, cada um é de um jeito, tá certo? Cada um é de um jeito. Quando Mas, em geral, fazer... Desculpa, Janaína, desculpa te interromper. Quando a gente conversou hoje de tarde, você falou especificamente do ovo versus o câncer de próstata, não é isso? Tem alguns estudos, assim, eu estou lendo recentemente sobre isso, sobre a colina, né? Então, o câncer de próstata, ele é muito sensível a laticínios, né? Em geral, quem tem câncer não deve consumir leite de jeito nenhum, deve evitar iogurte, deve evitar derivados de leite em excesso, vai usar pouco, queijo gordo pouco, não fazer tanta coisa com creme de leite, preferir mais o leite vegetal, né? E não se entupir de derivados de leite. Pode usar com parcimônia, tá? Mas próstata é mais sensível à caseína, né? A gente não sabe muito bem porquê, tem alguns estudos interessantes sobre isso. Eu tenho lido sobre o ovo, não estou batendo martelo ainda, tá? Sobre colina da próstata, mas um paciente com câncer de próstata metastático que não está respondendo ao tratamento, talvez ele mereça uma dieta diferente. Então, ainda estou estudando muito sobre isso, é uma questão que me interessa pessoalmente, estou lendo bastante, mas ainda não tenho esse martelo batido. Mas existe essa lebre, né, do ovo e tal. Eu tenho um paciente com câncer de próstata que quando ele tirou o ovo, o PSA caiu mais, quando ele voltou o ovo, o PSA começou a subir, foi isso que me fez começar a ler sobre esse assunto, que eu achei interessante. E então, próstata, geralmente, a gente realmente fica mais de cabelo em pé com laticínios, nem tanto com a dieta cetogênica em si. Agora, quando o câncer de próstata ele metastatiza para o osso, aí o câncer de próstata realmente pode usar mais glicose, vale a pena a dieta cetogênica também, né? Aí as pessoas falam, mas aí se a pessoa tirar o carboidrato, ela não vai perder massa magra, né? Então aí que é uma objeção muito grande dos oncologistas, e no meu YouTube, se você for lá, no YouTube eu tenho 4 aulas sobre dieta cetogênica e câncer, são aulas mesmo com artigo científico, para os pacientes mandarem para os médicos deles, tá? Uma dessas aulas é dieta cetogênica causa perda de massa magra? Não causa, né? A dieta cetogênica bem formulada por uma nutricionista
que sabe fazer, no caso, quem trabalha comigo é a Daniela Godoy, que ela é especializada nisso e fez pós agora em oncologia, também integrativa. Então, é uma dieta que vai ter calorias suficientes, ela vai ter proteína adequada e nutrientes adequados, né? A dieta cetogênica preserva músculo e tem vários estudos publicados em humanos com relação a isso. Pacientes que fizeram radioterapia com ICEM, quem fez dieta cetogênica ficou com mais massa magra do que quem não fez. Então, é muito mito, né? As pessoas acham que se tirar o carboidrato vai perder músculo. Isso é uma ignorância sem tamanho, Marcelo. Não tem nenhuma evidência científica que respalde essa alegação. E ela está distribuída largamente, inclusive em sociedades regulatórias, né? Da medicina. Mas é um pecado, porque a dieta cetogênica, principalmente em tumores neurológicos, ela diminui convulsão, ela melhora a qualidade de vida, melhora os níveis de energia. Isso já tem vários estudos em vários tipos de câncer. Melhora níveis de energia, disposição, diminui o brain fog, que a quimioterapia dá muita alteração de memória e cognição. As pessoas reclamam muito, né? Então, ela melhora isso, melhora a capacidade mental, porque o cérebro adora usar cetonas como fonte de energia, tanto que é bom para Alzheimer. Então, hoje eu tenho pacientes que melhoram o Alzheimer com dieta cetogênica. Olha. É. Incrível. Doutora, eu tô aqui boquiaberto com tanta coisa. Doutora, é uma biblioteca assim, de tanta informação. É incrível. Daí acho que a gente ficaria aqui tranquilamente e acabar com a melatonina, que ia... Bom, parar de falar besteira. Doutora, o brócolis e o cogumelo. Gente, ó, como prevenir câncer? Tá? Então, vocês lembram que eu falei que tem que tirar o veneno. E a gente tem que comer mais do que faz bem. Então, as brássicas, tá? As brássicas. Como é que chama? Eu adoro rúcula, agrião. Agrião muito importante. Agrião, rúcula, essas que dão amarguinho. Não é só verde escuro. Essas brássicas são umas que dão amarguinho quando você corta e deixa ali um tempo, né? Que é a glucorafanina. Então, o que acontece? O brócolis é uma brássica. Repolho, brócolis, couve-manteiga, couve de Bruxelas, mostarda, nabo, agrião, rabanete e rúcula. Excelente. Então, comam muito isso. Comam muito, tá? Porque isso previne câncer. E variam as cores. Então, eu acho que uma dieta bem formulada, um estilo de vida, uma alimentação saudável, a meu ver, é uma alimentação bem colorida, com coisas mais orgânicas, de preferência, né? Eu não acho que grão é saudável, embora existam várias populações que são adaptadas geneticamente e vivem muito bem comendo grãos, né? Muitas pessoas não vivem. Então, se você tem má digestão, experimente tirar os grãos e tirar o leite, né? Pra você ver. Tira o glúten também, pra você ver como melhora. Faça um teste de 30 dias. Não precisa acreditar no que eu tô falando, não, porque isso é muito individual, tá? Mas, enfim, o que tem no brócolis? Então, o brócolis, gente, principalmente o broto de brócolis, tá? Eu ensino a fazer o broto de brócolis no meu YouTube. Eu tenho um vídeo lá só sobre broto de brócolis, para vocês aprenderem a fazer. O brócolis tem uma substância que chama glucorafanina, que ela vira sulforalfano, tá? Então, o sulforalfano, o que é o sulforalfano? Ele é um componente que é antioxidante, detoxificador de verdade, tanto que na China eles estudaram chineses e que eram expostos a poluentes ambientais, eles deram o broto de brócolis, suco com broto de brócolis para esses chineses. Aí aqueles que usaram o suco de broto de brócolis, eles excretaram na urina pesticidas e poluentes ambientais, os outros não. Então isso foi, inclusive teve ensaio clínico e tal. É bem interessante. Então, o verdadeiro alimento detox que existe, gente, é o brócolis. Só que acontece que o brócolis, se você pegar o brócolis comum, se você esquentar ele demais, cozinhar demais, você perde isso. Então, a melhor forma de consumir o brócolis é mais al dente. Ah, mas eu tenho hipotiroidismo, minha tireoide, meu Hashimoto, aí tem que cozinhar mais. Então, fica aquela briga, né? Então, o ideal é vocês pegarem o broto de brócolis, aprender a fazer o broto de brócolis em casa, germinando a semente de brócolis no vidrinho e tal. Pegar esse broto de brócolis e fazer ou salada, ou bater um shake e tomar todo dia. O brócolis vai ter o sulforalfano previne câncer e trata câncer. Uau. E ele faz um detox de vários agrotóxicos e poluentes ambientais. Então, o brócolis é essencial na dieta das pessoas. Então, pare de achar que brócolis vai dar hipotireoidismo. Vocês podem comer brócolis. E o cogumelo?
Os cogumelos, gente, eles têm, ó, vários tipos de cogumelos, eles têm proteínas, né, e peptídeos que aumentam a imunidade contra o tumor. Lembra que eu falei que quem tem câncer está com imunidade sambada? Então, os cogumelos, eles melhoram a imunidade. Então, os cogumelos são excelentes fontes de vitamina D, não sei se vocês sabem, principalmente se você cortar e deixar no sol. Se você corta eles e deixa no sol 1 hora, depois cozinha, você aumenta em 10 vezes a quantidade de vitamina D. A produção ali. E eles em si, eles aumentam a resposta TH1, que é a resposta de surveillance, que ela acorda o seu sistema imunológico para combater as células cancerígenas que aparecem. Além disso, os cogumelos aumentam a eficácia da quimioterapia. Tem sinergismo com a quimioterapia. Vários quimioterápicos melhoram a resposta com cogumelo. Os cogumelos também, eles diminuem os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, eles são bons na prevenção e no tratamento. E aí a gente tem vários cogumelos interessantes que não são de comer, mas que a gente pode suplementar, que é o turkey tail, que é o Coriolus versicolor, o maitake, né? O maitake defraction, o agaricus, e a gente consegue manipular alguns deles ou comprar. Nos Estados Unidos tem o Mushroom Wisdom. Então, ele Vitória escreve aí, Mushroom Wisdom, que é um site onde tem eles todos, que é muito legal. E a gente tem também os cogumelos de comer. Então, o shiitake tem muito disso. Então, o shiitake é um cogumelo muito legal para a gente consumir regularmente, né? O cogumelo de Paris, o shiitake, variar os cogumelos. Mas o shiitake tem mais estudo científico, tá? Estão perguntando aí. O shiitake tem estudo científico mesmo, então legal. E uma dica dos cogumelos veio para quem quer mais vitamina D é partir eles, deixar no sol 1 hora, depois cozinhar e comer. Então, bem interessante. Então, brócolis e cogumelo, gente, prevenção de câncer. E variar a cor, né? Antocianinas, alimentos muito roxos, roxo escuro, né? Blueberry, amora, azeitona preta, repolho roxo, o vermelho, né? Licopeno do tomate, principalmente tomate aquecido, né? Levemente aquecido, não tão cru. A shimeja, então a Regina está falando, remédio de portobello. Os cogumelos em geral, tá? Eles vão melhorar a imunidade, não só contra câncer, mas contra várias doenças, tá, gente? Então, o cogumelo é uma comida, assim, sensacional. Ótimo. Doutora, o tempo, quando a conversa tá boa, o tempo voa, né? Então eu vou encaminhar aqui para o encerramento com a última pergunta. Doutora, por favor, falar do Metabolic Approach, por favor. Então, quem quer ler sobre tratamento metabólico de câncer, tem 2 livros que eu recomendo fortemente. Um é How to Starve Your Cancer, da Jane McLelland. Eu vou só escrever aqui o site que a Maria Vitória não está entendendo o que eu falei, ó, Mushroom Wisdom, é onde vem suplementos de cogumelos legais para o câncer. Eu coloquei aqui, tá? Mushroom Wisdom. Então, no meu Instagram, tem livros que eu indico, livros. Aí vocês vão lá em livros, tem lá esses livros, tá? Então, How to Starve Your Cancer, Como Matar Seu Câncer de Fome, da Jane McLelland. Se alguém puder escrever, eu agradeço. E o outro livro que eu sugiro muito é o The Metabolic Approach, da Naisha Winters. Eu tenho um podcast que eu gravei no Metabolic Podcast com as duas no meu YouTube. Então, vocês colocam assim, Janaína Coenen, Naisha Winters. Tem 2 com a Naisha, um de visco e um de tratamento metabólico. E o com Jane McLelland também tem um podcast. Está em inglês, mas se vocês ativarem a legenda, vocês conseguem assistir. Então, esses 2 livros eu considero fantásticos. O Metabolic Approach, eu acho que para quem está começando e para o seu público, que é muito interessado em estilo de vida, Marcelo, é legal, porque o que ele mostra? Ele fala sobre os 10 terrenos que a gente tem que trabalhar para evitar câncer e para melhorar o nosso tratamento de câncer, tá? Então, o que é isso? Ela tem um questionário, um quiz, que você responde 10 páginas de sim ou não, bem fácil. Aonde você responder mais alternativas sim, aquilo ali é que não tá bom. Então, aí ela tem um capítulo para aquilo ali. Aí você vai lá e você tem que ler o livro todo, que é fantástico, mas aí você vai priorizar aquele capítulo é para você. Então, se você tem câncer, você lê esse livro, eu acho sensacional, mandatório, tá? Porque você vai saber o que fez você ter câncer. Porque a maioria das pessoas fala, eu tinha uma saúde tão boa, mas não tinha. Então, quem desenvolve câncer tem algo errado. Ou é o emocional, ou é a capacidade, ou é um perdão, ou é um trauma que você teve, ou é uma genética que você não soube modular, que você não sabia que você tinha um problema genético. Então, você faz isso aí, te fala até os testes genéticos que você tem que fazer. E aí você vai ver o que você tem que trabalhar. Então, sensacional esse livro, sensacional. E a Jane McLelland, o How to Starve Your Cancer, ela conta a história dela, que era um câncer, não sei se era de ovário ou de útero, aos 23 anos de idade, metastático, estágio 4, vai morrer amanhã,
está viva, as duas estão vivas. A Neisha era um tumor de ovário, estágio 4, que internou para morrer, mandaram para casa para morrer em casa. Aí foi fazer um jejum de 21 dias, está viva até hoje. E a outra, a Jane McLean, mesma coisa. Com suplementos, foi descobrindo como que os suplementos podem tratar o câncer, que é o que eu faço. Eu uso suplementos também. Então, eu desenvolvi o meu tratamento, né? Mas essas pessoas todas estão trabalhando juntas e eu estou fazendo uma pós-graduação da Nature Winters agora, do Metabolic Approach também, que tem todo um network internacional, que é muito legal, né? Então, a gente troca ideia, discute caso e vale muito a pena para quem quer se aprofundar. Ou seja, tem dever de casa para o pessoal, que literatura de qualidade, que a gente... Pena que não deve estar, não tem uma versão traduzida ainda, mas não tem. Para as editoras que estão aqui acompanhando a gente, está aí, #fica a dica. Recomendações da doutora Janaína para a gente ter uma literatura boa dessa aqui no Brasil também. Eita. Doutora, muito obrigado. Uma live de utilidade pública maravilhosa. Agradeço demais o seu tempo, a sua doação, toda essa entrega aqui durante esse tempo que a gente passou junto. Já deixo um convite, num momento mais propício no futuro, vamos fazer, porque tem muita coisa legal para a gente conversar, com certeza. Tá bom? Tá, eu te agradeço enormemente. Se você puder compartilhar para eu postar no meu Instagram essa live também, eu te agradeço. Vou colocar como... Seu desejo é uma ordem. E eu convido vocês, tá? Assim, dificilmente alguém me entrevista tão bem, viu? Você perguntou... Não, você veio com aquelas perguntas, eu falei, sensacional. Então, eu convido vocês a seguir o meu conteúdo. No YouTube, eu tenho muita coisa sobre câncer. Fica mais organizado, porque lá você consegue procurar no meu YouTube. Eu tenho um podcast que chama Metabolic Podcast. E nele eu já fiz algumas entrevistas assim, valiosíssimas nessa área. Então, hoje eu fiz um sobre cannabis, que ficou muito bom, que vai sair, vai ao ar, né? Então, o meu ao vivo hoje foi sobre melasma, então eu falo sobre tudo. Mas muito sobre estilo de vida e já tem muita coisa sobre câncer. Em inglês eu tenho algumas coisas também, não se intimidem, liguem lá a tradução, tá bom? Que vocês vão gostar. Então, fiquem com Deus, um prazer vocês ficarem aqui comigo até essa hora. Obrigado, doutora. Só um convite para fechar. Amanhã começa a semana da Hora da Virada, que é o evento onde eu vou ensinar você a fazer pães sem glúten de fermentação natural, inclusive pães low carb. Começa amanhã, sempre 18h55 no YouTube, e você precisa se inscrever, o link está na minha bio. Falando em bio... Gente, se inscrevam! Muito obrigado, doutora. Por falar em bio, aqui em cima, nessa setinha, tem o perfil da doutora Janaína. É só você clicar lá e segue ela também, porque o perfil é muito bacana. Obrigada. Beijo. Foi um prazer. Me conte qual autor aí. Tchau. Vou divulgar seu curso. Me manda o link. Beijo. Obrigado. Tchau, doutora. Tchau. Tchau, pessoal.